Você sabe exatamente do que estou falando. Por que o que se afasta de nós ganha um valor desproporcional? Por que os gestos mais genuínos, quando oferecidos em excesso, tornam-se invisíveis? E por que, quanto mais você se esforça para provar que é digno de amor, mais indigno se sente? A sabedoria antiga nos ensina que o verdadeiro poder não reside em controlar as ações dos outros, mas em dominar a nós mesmos. O estoicismo nos mostra que a paz interior é o único tesouro inalienável, imune às vicissitudes externas. Tentar manipular ou forçar a afeição alheia é uma batalha perdida, um esforço fútil que nos afasta da única fortaleza que realmente importa, nossa própria serenidade. A busca incessante pela validação externa nos torna escravos da opinião alheia, minando nossa autonomia e minando nossa paz. A verdadeira liberdade floresce quando compreendemos que não podemos controlar as ações ou os sentimentos dos outros, mas podemos e devemos controlar nossas próprias reações e nosso estado interior. Aceitar essa premissa não é desistir, é escolher a sabedoria. É reconhecer que a única batalha que vale a pena ser travada é aquela travada dentro de nós mesmos, para cultivar a tranquilidade e a autossuficiência. Imagine a cena. Você está em uma reunião de trabalho crucial, apresentando um projeto no qual dedicou semanas de esforço. De repente, um colega, com um sorriso irônico, interrompe sua fala. Interessante a sua ideia, mas já pensou em algo que realmente funcione? A sala silencia por um instante, e você sente um calor subir pelo pescoço. A vontade imediata de rebater, de defender seu trabalho com unhas e dentes, de expor a falta de fundamento da crítica. A mente dispara, formulando frases cortantes, buscando argumentos para silenciar o sarcasmo. É um impulso visceral, uma reação instintiva de autoproteção diante do ataque percebido. Em outro cenário, você está em um encontro social, tentando engajar em uma conversa leve. Alguém, sem qualquer preâmbulo, lança uma observação mordaz sobre sua escolha de vestuário. Nossa, essa roupa é uma escolha ousada, não acha? Um nó se forma no estômago. Você se sente exposto, julgado, e a vontade de se retrair, de desaparecer, é quase avassaladora. O instinto é se justificar, explicar sua escolha, mas um sussurro interno, talvez ecoando a filosofia estoica, alerta para a futilidade de dar poder a palavras que não refletem sua verdade interior. A energia que antes era direcionada à interação social, agora se volta para conter a onda de desconforto e a ânsia por uma resposta impulsiva. A mente, como um navio em meio a uma tempestade furiosa, balançava sob o ataque das palavras alheias. A cada crítica, a cada sarcasmo, ondas de desconforto e ansiedade ameaçavam engolir o leme. Era como se a armadura, antes um símbolo de força interior, começasse a rachar sob a pressão incessante, permitindo que as emoções negativas invadissem o convés da alma. A necessidade de aprovação externa, um vício insidioso, mantinha o capitão prisioneiro, forçando-o a buscar validação no olhar dos outros, em vez de ancorar sua segurança em seu próprio porto seguro. A urgência de responder, de se defender, de provar seu valor, era um impulso poderoso, como o vento que infla as velas em direção ao perigo. Era a busca por um aplauso que nunca era suficiente, por um reconhecimento que se esvaía tão rápido quanto era concedido. A sensação era de estar à deriva, à mercê das marés da opinião alheia, incapaz de encontrar um rumo estável. A verdade, porém, era que a verdadeira força não residia em silenciar os críticos ou em obter elogios, mas em internalizar a bússola, em encontrar a serenidade no olho do furacão. A sabedoria dos antigos, ecoando em sua mente, oferecia um farol em meio à escuridão. Marco Aurélio, em seus momentos de introspecção, questionava a própria natureza do que nos perturba. O que é que nos aflige? Não são os eventos em si, mas o julgamento que fazemos deles. Essa reflexão pairava como uma promessa, um lembrete de que o poder de ser afetado reside em nossa própria percepção. Epiteto, com sua sabedoria prática, nos exortava a distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está.
As palavras de outra pessoa, suas intenções, suas reações, tudo isso está fora do nosso domínio. O que, no entanto, está inteiramente em nossas mãos é como escolhemos responder a esses eventos externos. A necessidade de provar algo a alguém, de buscar sua aprovação para se sentir digno, era precisamente o tipo de apego que os estoicos advertiam. Era como tentar construir um castelo em areia movediça, um esforço fadado ao fracasso e à frustração. A verdadeira dignidade, a autoestima inabalável, não pode ser concedida por outros. Ela deve ser cultivada internamente, um jardim regado com autocompaixão e aceitação. A cada vez que a vontade de reagir impulsivamente surgia, uma voz interna, lembrando-se destes ensinamentos, sussurrava: respire, observe, o que você pode controlar aqui é apenas a sua reação. Essa pausa, esse momento de introspecção, era o início da reconquista da autonomia, o primeiro passo para içar as velas em direção a um porto de serenidade interior. A armadura não precisava ser reforçada com aço externo, mas fortalecida com a resiliência da mente, a clareza da razão e a aceitação serena do que não podemos mudar. A tempestade podia continuar rugindo, mas o navio, agora com um capitão mais sábio, começava a encontrar seu próprio centro de gravidade, navegando com mais propósito e menos medo. A mente, como um navio em meio a uma tempestade furiosa, balançava sob o ataque das palavras alheias. A cada crítica, a cada sarcasmo, ondas de desconforto e ansiedade ameaçavam engolir do leme. Era como se a armadura, antes um símbolo de força interior, começava a rachar sob a pressão incessante, permitindo que as emoções negativas invadissem o convés da alma. A necessidade de aprovação externa, um vício insidioso, mantinha o capitão prisioneiro, forçando-o a buscar validação no olhar dos outros, em vez de ancorar sua segurança em seu próprio porto seguro. A urgência de responder, de se defender, de provar seu valor, era um impulso poderoso, como o vento que infla as velas em direção ao perigo. Era a busca por um aplauso que nunca era suficiente, por um reconhecimento que se esvaía tão rápido quanto era concedido. A sensação era de estar à deriva, à mercê das marés da opinião alheia, incapaz de encontrar um rumo estável. A verdade, porém, é que a verdadeira força não residia em silenciar os críticos ou em obter elogios, mas em internalizar a bússola, em encontrar a serenidade no olho do furacão. A sabedoria dos antigos, ecoando em sua mente, oferecia um farol em meio à escuridão. Marco Aurélio, em seus momentos de introspecção, questionava a própria natureza do que nos aflige. O que é que nos aflige? Não são os eventos em si, mas o julgamento que fazemos deles. Essa reflexão pairava como uma promessa, um lembrete de que o poder de ser afetado reside em nossa própria percepção. Epiteto, com sua sabedoria prática, nos exortava a distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está. As palavras de outra pessoa, suas intenções, suas reações, tudo isso está fora do nosso domínio. O que, no entanto, está inteiramente em nossas mãos é como escolhemos responder a esses eventos externos. A necessidade de provar algo a alguém, de buscar sua aprovação para se sentir digno, era precisamente o tipo de apego que os estoicos advertiam. Era como tentar construir um castelo em areia movediça, um esforço fadado ao fracasso e à frustração. A verdadeira dignidade, a autoestima inabalável, não pode ser concedida por outros. Ela deve ser cultivada internamente, um jardim regado com autocompaixão e aceitação. A cada vez que a vontade de reagir impulsivamente surgia, uma voz interna, lembrando-se desses ensinamentos, sussurrava: respire, observe. O que você pode controlar aqui é apenas a sua reação. Essa pausa, esse momento de introspecção, era o início da reconquista da autonomia, o primeiro passo para içar as velas em direção a um porto de serenidade interior. A armadura não precisava ser reforçada com aço externo, mas fortalecida com a resiliência da mente, a clareza da razão e a aceitação serena do que não podemos mudar. A tempestade podia continuar rugindo, mas o navio, agora com um capitão mais sábio, começava a encontrar seu próprio centro de gravidade, navegando com mais propósito e menos medo.
E se eu não puder controlar o que dizem? E se eu não puder mudar a forma como me olham? Então, o que me resta? Resta o centro, resta o eu, resta a capacidade de decidir, neste exato momento, como absorver a crítica. Posso me deixar afundar no mar da indignação ou posso escolher ver a onda passar, sem me deixar levar por ela? O poder não está em evitar a tempestade, mas em ancorar o barco em meu próprio porto seguro. E este porto, essa fortaleza inexpugnável, está aqui, dentro de mim, aqui, agora. A decisão é minha. 5 princípios, 5 lâminas afiadas, não para ferir o outro, mas para forjar o eu. Não se trata de manipulação, mas de um lembrete ancestral. A verdadeira conquista não é de um coração alheio, mas de si mesmo. Você deixa de correr não porque desistiu, mas porque compreendeu que para ser verdadeiramente desejado é preciso primeiro ser completo. Abandonar a necessidade de se explicar excessivamente não é sinal de frieza, mas a sabedoria de reconhecer que o mistério reside na profundidade, não na ausência. Dominar as emoções não é tornar-se insensível, mas sim ter a força para observar a tempestade sem ser levado por ela, sabendo que o mundo já está repleto de quem se desmorona ao menor silêncio. Você escolhe ser o eixo, o centro, a rocha firme. Dizer não quando necessário não é um ato de rejeição, mas a compreensão de que um sim genuíno só tem valor quando emana de um limite bem definido. E, acima de tudo, você honra a sua missão, pois o amor que verdadeiramente nos eleva nunca nos desvia de nosso caminho. Ele caminha ao nosso lado ou permanece em seu próprio percurso. Olhe-se no espelho e questione: você é o caçador ou o altar? Espera ser escolhido ou vive como quem já fez a sua própria escolha? A sabedoria estoica nos ensina que a força não está em controlar o que acontece ao nosso redor, mas em dominar nossa própria mente e nossas reações. A verdadeira paz não vem de um mundo perfeito, mas da serenidade interior que cultivamos. Pratique a aceitação do que não pode mudar. Concentre sua energia no que está ao seu alcance e descubra a liberdade que reside na força da sua própria alma. A verdadeira força não é demonstrada pela imponência externa, mas pela resiliência interna e pela paz que reside em saber que, independentemente das circunstâncias, seu centro permanece inabalável.